vai explicar pra gente o que é dança-terapia? Então, o próprio nome já explica, né? É a terapia usando a dança. Usando a dança como uma forma de expressão. Sem palavras, mas como movimento do corpo. E aí, você pode vir me perguntar assim, mas Paty, qual é o ritmo que você dá? Porque na dança-terapia são movimentos mais leves, são movimentos mais suaves. Porém, eu tenho a opção de escolha de ensinar aquilo que realmente me conecta para que eu consiga, com isso, dividir com os meus alunos. Então, eu me especializei em rios, que o que é rios? É dança no salto alto. Ou seja, eu coloco todas as minhas alunas para usar o salto alto. Eu peço que seja no mínimo de 4 centímetros, é pequenininho. Então a gente começa trabalhando com de 4 centímetros. Elas começam a se sentirem confiantes, porque tudo, gente, tem um processo também. E a gente é uma construção. Eu costumo dizer o seguinte, nas minhas aulas eu quero qualidade. Quando eu digo qualidade tanto do meu trabalho quanto dos meus alunos. Eu não quero qualquer aluno. Eu não quero um aluno que queira somente passar um tempo. Então só pode qualquer aceita? Não, tem a faixa etária. Eu estou recebendo qualquer mulher que queira fazer algo diferente, que queira iluminar o dia dela, que queira trazer essa energia novamente para a vida dela. Eu vou estar ali para dar esse suporte para ela. E aí eu uso o ritmo que nós chamamos de rios, que trabalha 100% com a autoestima das mulheres, onde elas têm que ter postura, têm que aprender a coordenação motora, que muitas não têm, aprender a andar no salto alto com elegância. Isso é mais difícil, só colocar o salto alto comigo. E se eu te disser que o mais difícil muitas vezes não é colocar o salto, é aceitar colocar o salto. Porque a gente, o trabalho é tão mais profundo do que a gente possa imaginar. Não é somente ir ali e copiar o que a Paty Dance Brasil está dançando, não é. É você ir ali e você se olhar no espelho e você começar a se descobrir. E aí vem por que dança-terapia? Porque a dança-terapia é a terapia usando o movimento da dança. E eu uso o ritmo rios para trabalhar essa confiança, trazendo o movimento da dança. E a gente samba, é rio samba? Eu dou aula de rios e eu dou aula de samba no pé. São dois ritmos diferentes. O rios é dança no salto alto. Não, rios é um ritmo. É dança no salto alto. E o samba é o samba que nós já conhecemos. Mas aí, no caso, a terapia você trabalha nos dois, tanto no samba quanto no rios. E como que eu trabalho essa terapia? Porque eu acabei de explicar assim, dança terapia são movimentos mais leves, com música mais suave. Como você vai fazer isso no samba? Né? Consigo. Porque o samba, a gente pensa que todos os brasileiros sabem sambar. Não sabem. E muitas das vezes, o sonho de muitas mulheres é sambar. É o seu sonho. É o seu sonho mesmo, sambar com o Paty Dance Brasil. E sambar no salto alto, hein? E é bom fazer os dois, porque aprende o salto alto a usar lá. O rios, o samba, para poder dar esse movimento. Linda pergunta. Eu costumo dizer que todas as alunas que frequentam as duas aulas são as alunas que mais tiram proveito e realmente se conectam e entendem o processo. Quando você faz só o samba, você vai aprender a sambar. Quando você faz só o rios, você vai aprender a dançar de salto alto. Mas quando você faz os dois, a diferença do aluno que faz os dois é gritante. Porque além de aprender a andar com postura, com elegância, aprende a sambar com postura e elegância. Porque a gente tem que se amar da forma como a gente é claro como nós somos, é claro, mas a gente pode melhorar algumas coisas, que é a nossa confiança. Porque às vezes nos falta confiança, exatamente, e o Rios trabalha 100% empoderamento feminino. E quando eu digo empoderamento feminino, é muito importante eu frisar isso, não é ser feminista, não é dizer que mulher e homem são todos iguais, não estou falando disso. Nós podemos ser mulheres, nós podemos ser mães, nós podemos ser profissionais, mas a gente também pode se olhar, a gente também pode se amar, a gente também pode ter esse tempo pra gente. É por isso que no outro bloco que nós estávamos falando, eu disse, eu não estou aqui para transformar ninguém em bailarina, eu não sou bailarina, gente.
Eu não tenho graduação em dança, eu tenho pós-graduação em dança-terapia, mas eu tenho a dança na minha alma, eu tenho a dança no meu coração. Aqui, eu me arrepio quando falo. E a sua experiência? E a minha experiência cultural, porque eu não dei aula somente para um país, eu dei aula em um país onde eu recebia mulheres do mundo inteiro. Eu estou falando de Indonésia, estou falando de Jordânia, estou falando de Dubai, estou falando de Arábia Saudita, estou falando do Canadá, de todos os lugares que vocês possam imaginar, da Índia. E nessa experiência, nesses países principalmente, a gente vê também que muitas mulheres, elas são muito cobertas, muito cobertas Fechadas, em todos os né? Em sentidos. todos os né? sentidos. Como foi para você estar nesses espaços, é um longe totalmente diferente do Brasil, né? Porque a gente anda à vontade, tem toda essa A forma gente tem de uma liberdade aqui. diferente Sim. dos países árabes. O desafio da aula com uma mulher de burca, eu tinha turmas separadas, então assim, eu tinha turma só com as muçulmanas que chegavam de burcas e eu tinha turmas com as expatriadas. O que é expatriado, né? Para a gente poder explicar. Expatriado é quando você mora em um outro país que não é seu, então você é um expatriado porque você está num país que não é seu. Então, eu tinha outras turmas com mulheres do mundo inteiro, mas que não eram muçulmanas. E eu tinha turmas só com elas. Por quê? Porque não podia filmar, não podia tirar fotos. E, infelizmente, o ser humano muitas vezes não respeita isso. se você observar esse empoderamento mesmo nessas mulheres, nesse grupo de mulheres, Ao contrário, elas queriam ter isso e por isso elas vinham até mim. Porque naquele momento, era o momento que elas podiam ter esse empoderamento. Era o momento delas. E com salto. Salto alto e batom vermelho. mentira. Mas elas tiravam a boca. Tiravam a burca e depois Ah, tiravam o tá. batom vermelho. Isso Durante a aula ela podia. Elas chegavam É o de momento burcas. delas, né? Aí eu fechava as janelinhas, as cortinas, a Poder porta, ficar né? Aí elas tiravam lindíssimas, corpos lindos, pele linda, cabelos lindos. Aí elas passavam e uniforme escrito Patti Dancer Brasil, Divas of Dance, que era o nome do grupo, né? Que eu formei lá. Que nós construímos juntos, não foi a Patrícia que formou. Eu costumo dizer assim, existe uma equipe, né? E toda equipe tem que ter um gestor. Então, eu fui a criadora, mas eu tinha todos os meus como que eu posso dizer? Os meus marujos, na verdade, né? Que estavam ali junto comigo, porque um barco não funciona sozinho. E esse grupo continua lá? Morando sim, mas de dança acabou. Porque eu era a única. Mas você não fez discípulas então lá? Não, fiz, mas como que para poder dar aula? Isso. Não, porque não. É aí que tá. Você falou uma coisa muito bacana. Todo mundo tem um talento. Você tem o seu, eu tenho o meu e você tem o dela. E isso é uma coisa que está sendo muito gritante para mim aqui. Fazer um discípulo, professora para dar aula, vai ter um monte. Mas tem coisas que só vêm de você. E o que eu trabalhava com elas era muito mais do que dança. E temos professores excelentes lá, mas eu não estou falando só de movimentar o corpo. Eu estou falando de olhar no teu olho, de entender você, de conhecer quando você entrar e de se importar. Isso eu não consegui fazer lá. Discípulos que pudessem estar fazendo o trabalho que eu fazia. De olhar no olho, de entender, de ligar no dia seguinte, olha, você não veio hoje, está tudo bem com você. Isso é algo muito mais profundo, Pessoal, porque isso vem né? da essência. Não estou dizendo que eu sou a única não, mas lá eu não consegui formar uma professora que se importasse a tal ponto de muitas vezes sair da sua casa, bater na porta e falar, vamos sim.